Agora nós vamos falar sobre um produto artesanal que demanda dedicação, muitos estudos e é uma verdadeira alquimia para poder ficar pronto, que é a cerveja artesanal. E você que está em casa pode ter um pouquinho de curiosidade como é que faz esse produto. E a gente vai mostrar agora aqui no Tudo a Ver. Mas na verdade não sou eu que vou explicar não, é o Ricardo Menezes. Ricardo, obrigada por receber a gente aqui. E é o que eu estava explicando realmente. Até a cerveja artesanal ficar pronta, um tipo de cerveja demanda um tempo. E como coloca tempo nisso? Obrigado aí pela visita. A pessoa que abre uma garrafa de cerveja ou bota um pouco de chopp no copo, ela não tem ideia de quanto tempo isso leva para chegar na casa dela. Então, assim, sendo bem breve, ela passa por um processo de cozimento, né, numa panela que vocês estão vendo aqui, são panelas de 2.500 litros cada uma. No final ela dá um processo aí de 2.500 litros, né, porque tem a fervura, bota um pouco mais de água, mas só esse processo aqui leva de 6 a 7 horas. Depois ela passa para os tanques de fermentação e maturação, que a fermentação leva 7 dias e mais a maturação entre 14 e 21. Então a cervejinha que a gente abre hoje ou coloca o chopinho no copo, a gente só vai beber que está fazendo hoje só daqui a mais ou menos 30 dias, então demora um pouquinho. Cada item desse é uma panela gigante que a gente tem aqui. E essa questão dos materiais, por exemplo? Quando a gente fala do material que tem que ser utilizado, quais são os ingredientes básicos para poder fazer realmente uma cerveja artesanal? Então, cada panela é um processo e para fazer a cerveja hoje, os insumos básicos são água, malte, lúpulo e levedura, tá? Existem as cervejas que têm as especiarias, tá? Ou laranja, ou algum tipo de fruta e vários outros tipos de especiaria. O cervejeiro, ele é um alquimista. Ele é um cozinheiro cheio de ideias. E quanto mais ideias, mais gostosa a cerveja fica. E cada uma panela, né? Tem diferença de uma panela para outro tipo de processo que é realizado? Sim, sim. A primeira panela é onde ocorre o processo de rampa de temperatura, onde mistura a água e o malte, né? Que vão quebrar as proteínas para ela se transformar lá no álcool, lá na frente, no tipo de espuma, na qualidade da espuma. A segunda panela é onde separa o líquido do sólido, onde o líquido se transforma em mosto, que é a cerveja antes de se transformar em cerveja, e o bagaço do malte. E a terceira panela é a panela de fervura, onde vai se misturar algumas especiarias e também um lúpulo que vai dar o amargor da cerveja. E a levedura ela só entra no processo de fermentação quando faz a transferência daqui da panela de fervura para lá, espera chegar a 25 graus e introduz a levedura para ela fazer o processo de fermentação. Com relação aos ingredientes, hoje o Brasil ele produz esses ingredientes todos assim para poder realmente fazer uma cerveja de qualidade? Sim, hoje o país já tem grandes produtores, tanto de malte quanto de lúpulo. Inclusive Teresópolis hoje já alcançou o nível de cidade nacional de produção de lúpulo. Lúpulos de alta qualidade, então para você entender, há pouco tempo atrás todos os insumos que produzia cerveja no Brasil eram todos importados e de safra pelo menos de um ano atrás. Então você imagina hoje a gente fazer uma cerveja com todos os insumos praticamente frescos. E o segredo da cerveja e do chopp hoje é você ter um chopp fresco, né? Então o Brasil evoluiu muito. Nos próximos 10 anos aí, os estudos tudo leva a crer que o Brasil vai estar entre os top 5 entre os produtores de lúpulo no mundo. Isso é essencial para a produção de cerveja nacional. Já é um grande produtor de malte, mas não é suficiente ainda, grande parte do malte é importado. Das leveduras também são indústrias multinacionais, mas a gente já tem grandes universidades fazendo estudos para a produção de leveduras, temos empresas desenvolvendo leveduras e quem sabe em breve a Barril Shake ou a UENF vai estar produzindo sua própria levedura aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Quais são os tipos de cerveja e essas combinações, assim, como é que consegue chegar a essa conclusão? As lager são as mais leves, né? E as ale são as mais encorpadas. São tipos de fermentações diferentes. É a fermentação que dá o grau de álcool, na maioria das vezes, na cerveja. E assim, o tipo de... As cervejas, elas são uniformes,
ela faz a receita através de um software apropriado para fazer cerveja. Mas tudo vem mesmo da criatividade do cervejeiro. O cervejeiro é um alquimista. Então o que vem na cabeça dele? Ele joga aquela quantidade para certa produção de volume no software e ele vai adequando o grau de álcool, o grau de amargor, o grau de turbidez, de transparência daquela cerveja. Então, assim, vai mais da criatividade do cervejeiro mesmo do que não é assim. No início pode ser aleatório que ele faz uma experiência, mas através daquela experiência ele vai ajustando no segundo, no terceiro, no quarto lote até chegar àquela cervejinha perfeita. Então, ó, já passamos por essa primeira etapa e depois dessas panelas gigantes, passa para essa outra etapa que são, né, esses cilindros. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, mas a gente vai ver de perto. Vamos descer então para mostrar? Então vamos embora. A segunda etapa, gente, é a fermentação que acontece nesses tanques fermentadores. O Ricardo já deu uma prévia que não é tão rápido assim que funciona esse processo. Então explica pra gente, Ricardo. Então, quando a cerveja, que o mosto, ele sai do último processo de fervura, ele passa primeiro por um aparelho chamado trocador de calor, porque ele sai a 95 graus a 100 graus, sabe? É fervura mesmo. Passa por um trocador de calor e ele chega no tanque ali a mais ou menos 30 graus, 35 graus. Quando ele chega ali, a gente precisa esperar que ele chegue a aproximadamente 25 graus para ser colocada a levedura, porque se eu colocar a levedura nessa temperatura toda acima de 30 graus, ela mata a levedura, tá? Ela danifica a levedura. Então, a gente espera, depois que coloca a levedura ela precisa das proteínas que estão no malte, né, que foi degradadas lá na primeira etapa, e há uma injeção de oxigênio dentro do tanque para as leveduras ter oxigênio e comer essas proteínas e transformar essas proteínas em álcool. Esse processo todo ele leva de aproximadamente de 4 a 7 dias. Geralmente a gente leva 7 dias porque todo dia faz uma medição, tá? E para ver se chegou no volume que precisa de álcool. E aí depois que ele acaba esse processo de fermentação, e cada fermentação de cada cerveja é uma temperatura. Se for as lager, ela faz uma fermentação de 12 a 15 graus e se for uma ale, ela faz a fermentação de 15 a 18 graus. Então é essa rampa mais ou menos para fazer a fermentação. Quando a gente precisa que a fermentação se cesse, o que ele faz? Abaixa a temperatura até 0 graus, aí não há mais fermentação. Então aí a cerveja ela não está pronta ainda, tá? Ela precisa de um processo de decantação que a gente chama de maturação, ou faz esse processo através de produtos químicos ou faz natural, que é a própria decantação, ela desce todinha para o tanque, pro cone do tanque, depois a gente tira que a cerveja vai começando a ficar transparente. Aí esse processo todo, como eu falei, a fermentação leva aproximadamente 7 dias e a maturação, quanto mais tempo maturar, mais clarinha a cerveja vai ficando. E qual a diferença da cerveja para o chopp? Opa, boa pergunta, porque essa é a dúvida de todo mundo. A cerveja e o chopp, ela é o mesmo produto, tá? A única diferença da cerveja é que ela passa por um processo de pasteurização para que ela consiga ficar na prateleira por mais tempo. Geralmente a cerveja, quando ela é engarrafada, ela leva mais ou menos aí de 6, 7, 8 meses de validade, que é o que a legislação brasileira pede. E hoje vocês produzem quais tipos de cerveja, de chopp? Tem sabores diferentes? Como é que funciona isso? Tem bastante. Além da Pilsen tradicional, né, que a maioria do público gosta, a gente tem hoje a Bora Bora, que é a Blonde Ale com casca de tangerina e semente de coentro. Tem a Session IPA, que é a Arequipa, que é colocada erva mate nela. Tem uma IPA tradicional com lúpulo cítrico. Tem uma com goiaba, que é a New English IPA, que é abrumadinho. Goiaba? A gente coloca polpa de goiaba fresca dentro na fase da fermentação dela. E tem um chopp que todo mundo gosta também, principalmente as mulheres, que é o chopp de vinho, que é um sucesso também.
Agora, como é que vocês chegaram assim à conclusão de que realmente esses sabores combinariam assim? E você falou, as mulheres gostam mais de um, os homens gostam mais de outro? A cerveja, que deram o nome de artesanal, que o processo industrial grande é igual ao nosso aqui, ela está se sofisticando que hoje você não bebe mais cerveja igual antigamente, principalmente artesanal. Você degusta a cerveja. Então as mulheres hoje também estão pau a pau com o homem. Ela sente, ela não é se embebedar, mas ela hoje degusta uma cerveja artesanal de qualidade, de sabor, puro malte, igual a um homem que não difere em nada. E você fala essa questão da degustação. O quanto que é bacana assim, você realmente sentir, você viver esse momento, você conseguir identificar esses sabores? Então, quando você coloca uma cerveja artesanal, primeiro que quem começa a apreciar cerveja artesanal, ele não gosta de ficar só em uma para sempre. Quando você viaja para um lugar, você encontra o bar, tem lá 14 torneiras igual uma daquela ali, você não fica o dia inteiro tomando só uma cerveja. Você toma um copo de 200, 300 ml de uma, 200, 300 ml de outra, até você experimentar todas. Esse que é o legal da cerveja artesanal, igual foi do vinho, onde a pessoa aprecia o tipo de safra, quando que é a safra, qual o tipo de uva, e a cerveja é igual. Qual o tipo de lúpulo, a turbidez dela, o aroma, porque muita gente, uma das coisas que o consumidor faz muito quando vai tomar uma cerveja, antes de beber, são duas coisas que ele faz, é subir o copo, fazer isso aqui e fazer isso aqui. Você pode reparar que muita gente quando vai beber faz isso, com vinho também, e com cerveja não é diferente. Quando você pega uma cerveja artesanal, que você coloca ela aqui, você sente aquele aroma gostoso de uma fruta cítrica, a boca chega a salivar, igual está salivando aqui agora. E tem diferença, por exemplo, de temperatura para você poder degustar? Sim, tem sim. Como eu falei para você também mais cedo, as nossas papilas gustativas só conseguem diferenciar os gostos até 1 grau, 0 graus. Como a gente não tem a cultura muito desenvolvida ainda para degustar cerveja, a nossa cultura ainda é uma cultura de tomar cerveja extremamente gelada, aquela canela de pedreiro, né? Bem russinha. E você acaba até matando um pouco a sede, mas você não sente o gosto. Então, o essencial para você degustar uma cerveja, um chopp hoje, é ele estar entre 0 e 1 grau, com cervejas mais leves, no caso as lager, e cervejas mais especiais, cervejas escuras, as cervejas mais alcoólicas, você pode degustar ela tranquilamente entre 3, 5, 6 graus que você degusta tranquilamente. E para finalizar, você tem, né, o mestre cervejeiro, que é responsável por essas combinações, essa alquimia toda, mas na hora de escolher os nomes, isso também influencia de acordo com o tipo de cerveja ou chopp que é produzido? Vai muito do propósito e da história da cervejaria. No caso da Trópica aqui, quando ela foi criada, o propósito dela que fosse uma cerveja que fosse uma cerveja por isso que Trópica se arremete aos trópicos, que fosse a cerveja que para onde as pessoas fossem levasse ela. Então cada cerveja da Trópica ela tem um nome de uma cidade diferente. No caso a Bora Bora é uma ilha do Pacífico, a Rio das Ostras da Rio das Ostras aqui do estado do Rio de Janeiro, a Arequipa é uma cidade do Peru, a Brumadinho é de Minas Gerais e assim por diante. Nós já tivemos aqui 18 tipos de cerveja diferentes, cada uma já teve Porto Seguro, já teve vários nomes. Aí vai de cerveja para cerveja, de cervejaria para cervejaria, de acordo com o propósito e a história da criação da cerveja. Ricardo, muito obrigada por ter recebido a gente aqui do Tudo a Ver. Eu que agradeço. São várias curiosidades, né, que a gente aprendeu hoje aqui com vocês, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço.